Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Adiel e nós estamos iniciando nossa primeira live do ano, o primeiro evento que nós vamos fazer aqui no Instagram. No Instagram a gente está fazendo uma movimentação interessante, convidando alguns professores e eu tenho a honra de ter começado esse projeto de lives, de eventos aqui no Instagram com o professor Flávio Porpino, que é um grandíssimo amigo que sempre topa as nossas, os nossos projetos e sempre abrilhanta também o que a gente produz, o que a gente faz. Tá aqui Help Coletivo, né, a empresa nossa amiga, parceira, lá da Paraíba. Fico muito feliz aqui com a sua presença, meu caro. Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui o nome da nossa live, tá? Vamos lá. Deixa eu dar um alô aqui pro Flávio. Governança e integridade. Governança e integridade. Beleza. Bom, pessoal, vocês sabem que é uma tendência muito grande hoje a gente falar sobre compliance, sobre governança, sobre integridade, sobre aliás, o programa de integridade, né, como um todo, como vem sendo chamado. A gente tem hoje, na nova lei de licitações, por exemplo, nós temos uma exigência para que contratos de grande vulto, né, a lei define esse grande vulto com 200 milhões de reais, a obrigação de ter um programa de compliance ou fazer esse programa de compliance logo depois que a licitação for ganha, 6 meses depois. Né? Em outros estados, a exemplo do próprio Pernambuco, esse valor de exigência é um valor mais baixo, é um valor que hoje, em alguns estados, chega até a ser 1.500.000, no caso de Manaus, no caso da cidade de Manaus, também já é 1.500.000. Então é um negócio que está abarcando muitos e muitos contratos, é uma coisa que tem chamado a atenção. No início chamou muita atenção por uma questão de conscientização, mas hoje já está começando a se tornar paulatinamente uma obrigação das empresas e também do próprio governo. A gente sabe que nós passamos por um longo tempo, né, de enfrentamento de investigações, né, Lava Jato, entre outras coisas. E esse período chamou a atenção do governo também. Por quê? Porque muitas das técnicas que a gente viu, né, técnicas de corrupção, técnicas que levavam o indivíduo enfim, à prisão, etc., muitas vezes eram tidas como normais. O indivíduo tinha a noção que estava tudo certo, que era isso mesmo, tinha que fazer, e não sabia que era errado. Por quê? Porque estava no senso comum, todo mundo fazendo, então se todo mundo faz, também posso fazer. Portanto, hoje, como a gente está passando por esse processo de adaptação, é importante a gente conversar, conhecer os conceitos, conceito de compliance, conceito de governança, porque esse é o resultado de todo esse período de investigação que o Brasil passou. Deixa eu convidar. Oi, Flávio. Olá, Adiel, boa tarde, tudo bem com você? Ah, melhor agora, meu cara, que estou lhe vendo. Tudo certo? Tá me ouvindo? Tudo certinho? Tô, Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? tô ouvindo sim, ah, bem. Que coisa boa, rapaz, obrigado aí.
Muito bacana. Deu uma quedazinha, vou convidar novamente. Lembrando que o professor Flávio Porpino, né, ele tem uma formação muito grande. Ele é advogado público, né, advogado da Compesa, e lá ele foi responsável pela implantação ali do programa de compliance, né? Deixa eu organizar aqui. Um dos responsáveis, né? Não Conseguiu? vamos Deixa eu, exagerar, né? deixa eu voltar aqui. Não está aparecendo a tua imagem. Vou remover e coloco novamente, tá? Só um minuto. Convidei. E agora? E agora? Será que eu exagerei? Eu acho que eu não exagerei, não, viu, meu amigo? Suas referências são muito boas Tá no aí, compliance. tudo Por isso que tranquilo, a gente né? se sente muito honrado de receber você aqui no nosso Instagram, meu amigo. A satisfação é Então, sempre vamos lá. minha. Vamos lá, vamos começar que o tempo urge. Tá ótimo. E aí, vamos, né, eu queria que você se introduzisse, né, falasse aí sobre a sua carreira, sobre Claro. sua ligação aí no compliance e da governança, antes da gente entrar propriamente no assunto. Maravilha. Pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Flávio Porpino Cabral de Melo. Estou aqui hoje para falar com a Adiel sobre um tema que é muito muito caro, porque, como disse a Adiel, eu venho trabalhando já há algum tempo com essa questão da adequação da integridade e a governança como uma metodologia para a gente criar um clima organizacional bacana para que as pessoas se sintam empoderadas dentro de suas respectivas atividades, né? Então, todo mundo que faz parte da organização tem sua parcela de responsabilidade e tem os seus momentos de crescimento, e isso é fabuloso. Eu gosto bastante, então, de debater essas questões e estar aqui com a Adiel hoje é uma satisfação imensa, né? Então, vamos lá aí, né, Adiel, conversar um pouquinho aí sobre essas questões do compliance, da integridade, como é que agora está essa perspectiva para 2022, né? Quais são os novos desafios e o que é que a gente tem aí de possibilidade de crescer dentro desse segmento. Pois é, eu gostaria da gente deixar um nível básico de entendimento da matéria, tratando sobre esses conceitos. Por exemplo, você falou ali, né? Nós utilizamos a governança como uma técnica para. Aí já é diferente. Governança é uma técnica, integridade é uma técnica também. O que significa essas palavras especificamente? Vamos lá, Compliance, integridade e governança. vamos lá, vamos ver se eu consigo deixar claro aí, bem simplificado, tá bem, pessoal? Pessoal, quando a gente fala de governança corporativa, a gente está falando de diretrizes de gestão. Não é direito, tá bom? Isso não é uma questão jurídica, tá? O direito se apropriou de práticas de gestão e normatizou, dizendo que era necessário ter. Os agentes reguladores se apropriaram de práticas de gestão e disseram é necessário ter. E a governança corporativa é uma dessas metodologias de gestão, que foi sendo desenvolvida em cima de 4 grandes pilares. E um desses pilares é o da chamada governança responsável, ou responsabilidade na governança, que para algumas pessoas é o pilar do compliance, tá bom? Então, o compliance, ele entra nessa ideia de uma metodologia de gestão de organizações que a governança nos entrega. Ele ressignifica a presença das pessoas na organização e a importância da ética no trato empresarial, e aí empresarial sentido lato, tá, pessoal? Não só o empresarial do lucro, mas o empresarial econômico civil, né? As organizações do terceiro setor, os sindicatos, os partidos políticos. Então, a gente está falando aí de uma ideia geral de empreendimentos, tá? De atividades que estão rodando no dia a dia. E aí, quando a gente entra nesse pilar da governança que é o compliance, a gente vai ter novas técnicas de gestão, principalmente análise e gestão de riscos, e a partir dessas ideias de análise e de gestão de risco, a gente começa as normatizações, a gente começa a criar
disciplinas para que as pessoas saibam antecipadamente quais são as regras do jogo, da ética naquela organização. Então, se Adiel e eu, em um escritório aí no futuro que ele me chame para trabalhar com ele, né? Tá lá, Adiel Ferreira Advogados, e aí eu vou lá trabalhar na caixinha lá que ele vai me deixar mexer. Aí a gente decide criar um programa de integridade, um programa de compliance. Então, para que todo mundo que entre na organização saiba qual é o valor da organização, qual é a sua missão, qual é a sua visão, a gente escreve isso antes. E ao escrever isso antes, a gente vai migrar a ideia para o compliance, para ter o quê? Um código de conduta e integridade, por exemplo. A gente vai ter o quê? Um canal ético para que pessoas possam se sentir à vontade de referendar, reportar falhas de conduta ou desconformidade com o nosso código de conduta. Um campo em que as pessoas possam ter treinamentos periódicos. Tudo isso, pessoal, não é do direito. E isso são técnicas de gestão que já existiam há muito tempo, mas que agora nós, da área jurídica, estamos flertando com elas. Estamos estudando, estamos nos aprofundando. Então, a gente entra com o cristalizado pela regra, né, o que o direito põe, e aí vai ter que ler essas regras, essa ideia do que o direito colocou, a partir de um olhar de gestão. Vou dar um exemplo da área trabalhista, novidade, Adiel, muito boa. A gente teve agora a reforma na NR1 e NR9 do Ministério do Trabalho, que são normas regulamentadoras. Elas são normas que o direito se apropriou de técnicas de gestão de risco para obrigar agora os empregadores a abandonar o antigo PPRA, que era o Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes lá que a gente tinha, para agora a gente olhar para o futuro, com um gerenciamento de riscos operacionais e um programa de gerenciamento de riscos. Para quê? Para a gente ter uma visão de gestão de pessoas que olhe o atual e pense para o futuro. O que eu quero construir de melhor. E isso é ética. É essa constante busca de algo que pode ser melhor, e isso é o compliance. Isso é integridade. E quando a gente vai para a governança, é a lógica da sustentabilidade da organização. Porque se as pessoas estão preocupadas com o melhor no futuro, isso vai impactar na organização, que vai ter uma visão de que algo pode ser melhor no futuro. E aí, quando a gente começar a pensar na ética para a organização, vai entrar num tema mais caro hoje, que é esse da nossa discussão aqui, que é como é que eu, privado, posso me relacionar com o público que eu tenho um compliance, mas aquele público ainda não tem. Temos aí uma assimetria, temos um desnível. Como é que é o público que tem já o meu compliance, vou admitir que um privado que venha trabalhar comigo não tenha? Ou seja, não tem uma gestão de riscos, que aí o compliance se desdobra em vários, mas o principal, a origem, é aquela gestão de riscos de fraudes e corrupção, que é o grande enfoque. Não é legalidade, tá, pessoal? Veja que a questão não é a gente definir que é legal ou ilegal determinada prática. É a gente descobrir como podemos fazer para que as coisas não aconteçam. Como é que eu consigo criar métodos de acompanhamento das minhas atividades para ter um elemento preditivo? Eita, eu já sei que se isso continuar desse jeito, lá na frente alguém pode cair na tentação de fraudar. Porque a gente tem prática, a gente tem história, tem casos para acompanhar. Então vejam que a lógica da gestão de risco não é olhar para o passado e fazer gestão olhando no retrovisor. É olhar para o futuro. Direito, pessoal, é olhar para o passado. Trabalhar com a administração pública e hoje com compliance é a gente pegar esse passado que o direito representa, porque vai olhar o que aconteceu e dizer de aqui para frente não, e pensar como eu faço para não acontecer de novo. Porque a gente sabe, né? Não adianta de nada. O Código Penal dizer lá, ou a lei de falência, né, meu setorzinho lá que eu gosto, é assim, fraude a credores é crime. Mas as pessoas continuam fraudando. Então, o que está acontecendo para que aquela pessoa entenda, chegue num mindset, num momento, dizer assim, isso eu não posso mais fazer. Isso eu não devo fazer. Isso eu não quero fazer. E quando a gente chega nesse não quero fazer, o trabalho finalmente chegou num ponto de equilíbrio. E aí é manter, manter e manter. Veja que não é um trabalho finalizou, tá, pessoal? Porque a gestão é para o futuro.
chegou no equilíbrio. Porque agora todo mundo está dizendo, eu não quero, eu não tenho interesse. É como aquela história do mentiroso, né? Um dia o mentiroso acorda e diz, pô, se eu continuar mentindo, vou me lascar. Toma uma decisão, eu não quero mais mentir. Conseguimos. Mas a gente sabe que tem um histórico de várias pessoas e dele próprio que levam a duvidar da integridade dele. Então, o que é que eu posso fazer para acompanhar a evolução dele nessa promessa que a gente faz consigo mesmo? Então, a ética é essa promessa que a gente faz consigo mesmo. O direito é uma promessa que a sociedade faz consigo mesmo. O compliance é uma promessa que a organização faz consigo e com quem está do lado de fora dela. E a governança é essa grande metodologia de gestão pensando na sustentabilidade das promessas. Acredito que essa pode ser uma visão o máximo possível holística, dando várias dicas de pensamento e reflexão para quem está aí nos acompanhando nesse momento, né, na nossa live, e que vai dar o tom da nossa conversa aqui sobre essa relação público-privada e os programas de integridade, que estão cada vez mais sendo demandados. Perfeito. Ô, Flávio, uma coisa que sempre me vem à mente, me dá uma coisa que eu imagino que a gente precisa resolver aqui, sobre a possibilidade de compliance em organizações pequenas. Por quê? Porque quando você fala nome em inglês, você só remete a empresas grandes, compliance, accountability, e coisa. É verdade. E aí a empresa pequena, ela está preocupada em vender, amiga. Ela está preocupada em ganhar uma licitação pequena, ela está preocupada em fechar contratos, ela está pagar as contas. E aí tu chega com compliance, e para que esse negócio? Será que isso serve para... Será que a lei de anticorrupção se preocupa com esse tipo de pessoa? Será que há um benefício para uma empresa pequena? Eu sei que para empresas grandes isso é muito evidente, principalmente pela repercussão das ações de combate à corrupção, mas por que seria importante? Para que serviria, não, bem sincero aqui contigo, um compliance, um programa de integridade numa pequena empresa? Muito pertinente, essa é uma dúvida recorrente. Todo mundo se pergunta se integridade é tema da pequena empresa, da empresa de médio porte, do MEI, que está ali, né, buscando fornecer, buscando fazer seu dia a dia, ou se é só questões para as grandes organizações. Pessoal, integridade é clima organizacional. Vou pegar a área trabalhista, porque fica mais fácil da gente entender aí o ponto. Se eu sou patrão e fico com aquela mentalidade da CLT do patrão, a tendência, pessoal, é que eu tenha um grande turnover, ou seja, substituição constante dos empregados. Por quê? Porque os empregados não vão confiar em mim, e ao não confiar em mim, eles não vão querer continuar trabalhando comigo. Eu vou ser porta de entrada, eu vou ser degrau para eles crescerem para outras organizações, para outros empreendimentos, ou até se tornarem concorrentes meus. Então, quando a gente fala de integridade, eu não falei que é a ideia de uma promessa que você faz consigo mesmo e para os outros. Então, se eu prometo para mim mesmo que eu irei dar as melhores condições de trabalho possíveis dentro da legislação e o que o meu orçamento aguenta, para que meus empregados consigam desenvolver bem suas atividades, esses empregados já vêm trabalhar com um clima mais leve. Porque vem num sentimento de segurança, de paz, sabendo que as regras estão estabelecidas previamente. Então, a gente pensa assim, a CLT diz as coisas, mas o patrão, na CLT do patrão, pessoal, que é uma terminologia que a gente brinca muito, ainda hoje, tá? É antiga, mas a gente até hoje brinca. Essa história de CLT do patrão tem que acabar. O mesmo vale para a contabilidade criativa. Aí eu tenho lá uma promessa comigo mesmo que eu vou respeitar as leis, eu vou respeitar o Estado, as pessoas. E na hora que eu vou contratar o contador, eu aceito que o contador me faça uma elisão fiscal fraudulenta, aquela que é proibida. E para quem não sabe, elisão fiscal, o PMU, é um planejamento tributário para pagar o correto tributo. Ótimo, tá certo, não tem problema. Eu faço lá minhas adequações, mudo minha base legal e eu vou buscar a melhor maneira de pagar tributo. Show! Só que tem gente que faz isso fraudando, gente. Troca uma informação do caixa para outra caixinha, bota um AV
e coloca como recebido, sabe, joguinhos de registro. E aí tem contador que tem coragem, pega a canetinha e diz, tá tudo certo. Então, veja, se eu tenho um compromisso comigo mesmo, se eu sou pequeno, médio ou grande, são duas situações que o tempo todo estamos sujeitos a cair na tentação. E aí, pessoal, a grande sacada é essa. Se eu prometo para mim mesmo e cumpro, e todo dia eu reforço essa promessa comigo mesmo, cada vez mais as pessoas vão querer fazer negócio comigo, porque você vai criar uma boa fama. Cada contratinho que você fecha, seja com o público ou com outro privado, tá, pessoal? Porque quando a gente hoje fala de integridade, organizações privadas estão demandando que outras organizações privadas, pequena, médio, grande, não importa, também tenham. Para que elas tenham segurança que a gente está nas promessas. Aí você vai dizer, mas de boas intenções o inferno está cheio. Intenção não é promessa. Intenção é o primeiro passo para você chegar na promessa. Entre a intenção e a promessa, você tem toda uma preparação, porque é reconhecer suas falhas, é verificar onde estão suas fraquezas, é ver o que você tem de fortaleza, de força, é olhar para o mercado e se perguntar quais são as oportunidades que você tem. Por isso que eu falo, direito olha para o passado, gestão olha para o futuro. E o fio condutor hoje de qualquer organização, da pequenininha para grande, tem que ser a pauta da integridade. Integridade trabalhista, integridade de fraude e corrupção, integridade tributária, integridade não discriminatória, que é o chamado compliance antidiscriminação. Então, a gente tem muitas vertentes aí de trabalho. Aí vem a questão, e para quem é pequeno, dá para ter tudo ao mesmo tempo? Ninguém pode abraçar o mundo de uma vez só. Por isso que, muitas vezes, quando a gente olha para a legislação e olha para as regulamentações federais sobre corrupção, sobre fraude, sobre compliance e integridade, você vai ver que para empresas de pequeno e médio porte, a gente tem um desconto. Não precisa ter tudo isso. Basta que você tenha alguns elementos. Não dá para desenvolver tudo, mas olha a base. Se você tiver uma promessa e um compromisso consigo mesmo estampada no Código de Conduta e Integridade, você já vai estar 500 passos na frente do seu concorrente. Porque para ter um Código de Conduta e Integridade, você, no mínimo, pensou a gestão da sua atividade empresarial no dia a dia. O mínimo. Pensando quais eram os riscos, quem eram as pessoas que estavam expostas ao risco, quem é que vai ajudar você a controlar o risco. Para o trabalhista, sabe, Adiel, o pessoal consegue enxergar isso até um pouquinho melhor. Mesmo com essa danada dessa lógica da CLT do patrão que a gente tem. Mas quando a gente sai do trabalhista, parece-me que é tudo a legalidade. E a grande dificuldade que a administração pública tem hoje é saber separar o que é obedecer à legalidade e o que é ter um programa de integridade. Porque acaba que tudo cai na conta da improbidade administrativa para muita gente. E aí eu já deixo aqui a dica, tá, pessoal? Compliance e integridade não tem nada a ver com improbidade administrativa. Improbidade administrativa é um olhar para o passado, em que a gente identificou princípios e condutas que não são queridas dentro da administração pública e disse, aqui não pode. Então, o que é que você faz para que isso não aconteça? Isto é o olhar para o futuro, isso é a promessa que a gente faz consigo mesmo e para os demais, e é isso que do pequenininho ao grande a gente tem que estar de olho. Então, se você está aí agora assistindo a gente, está pensando assim, por onde começar, ó, vamos pensar aqui numa possibilidade de desenvolver um programinha pautado num código de conduta e integridade, com um canalzinho ético, um meio de comunicação adequado para que as pessoas possam dizer, tirar suas dúvidas. Vamos fazer um gibi com algumas questões que você acha que é importante para o seu dia a dia na empresa. São tantas as opções de se construir isso que a gente passa aqui uma semana só trabalhando opção por opção e não termina de conversar. A literatura é fartíssima, sabe, Adiel? Tem muito. E mais do que a literatura, os exemplos que as pessoas que já trabalham, veem no dia a dia, são os melhores. São muito bons. Para fechar a ideia, pensa no pequenininho assim. Eu tenho um carro da companhia. Eu, que sou o dono, tenho uma mania de usar o carro para fazer tudo. Para ir para casa, porque é da companhia, a companhia é minha, o negócio é meu. Que é para fazer a feira, que é para buscar o menino no colégio, que é para levar o menino no médico. Aí vem a pergunta. O fato do carro ser da sua empresa significa que ele é seu? Quem é que é o proprietário lá do carro? Aí você começa a pensar, peraí,
É verdade, eu não sou proprietário do carro. Aí, quando o empregado faz a mesma coisa, você quer punir o empregado. Mas você dá o exemplo. Você usa o carro para fins particulares. Aí o empregado olha e diz, sim, meu patrão faz porque eu não vou fazer. É o melhor exemplo, gente. É o básico. É o mínimo que a gente tem aqui, que é clássico, o uso do carro para fins particulares, que não para a atividade que está ali desenvolvendo. Aí desgasta o carro, gasta gasolina, o carro quebra, aí no lugar de botar o carro para gerar lucro, gerar valor, você está botando ele na oficina. Isso a gente chama que é andar pelo exemplo, que é uma metodologia de treinamento para a gente ir sensibilizando as pessoas. Então, vejam, eu posso fazer um negocinho pequenininho, pode ser esse pequenininho, mais objetivo, mais centrado, numa organização imensa, porque a organização pode não estar preparada. Ó, uma grande organização, sei lá, com 3, 4 mil empregados, pessoal, pode não estar preparada para ter uma governança completa, para ter um compliance pesado. Por quê? Porque falta o hábito, falta a cultura. Então, o problema do grande é o mesmo problema do pequeno. O carro que o grande usa para ir para casa todo dia e levar o menino no médico é o carro que o pequenininho também usa. Então, vejam, dá para fazer? Dá para fazer em todas. Tem que ser grande e pesado? Tem que ser o que é o adequado para o seu dia a dia. Tem que ser aquilo que você vai olhar e vai dizer, isso aqui eu acredito. Aqui eu consigo fazer. Se você acha que não acredita, não consegue fazer, é porque não chegou o momento. Mas saibam, a hora chega para todo mundo. E se você começar agora, melhor. Porque você vai conseguir mostrar que existe e que você pratica. Então, sua promessa não é uma intenção. Sua promessa é um compromisso com atos concretos voltados para o futuro. E aí, essa é uma grande sacada, sabe, Adiel? Quando a gente fala de compliance, fala de integridade hoje, a gente entender que se todo mundo se compromete, o ambiente de negócio melhora. Que a gente vai ter mais confiança. Ah, Flávio, isso é muita utopia, isso é muito sonho, isso é muito para frente. Eu acho que a maior parte das pessoas não vai fazer. Gente, nós nos assustamos tanto, mas tanto, com quem faz o errado, que a gente acha que a maior parte de nós somos maus. Eu ainda acho que a maior parte de nós somos bons e temos o interesse de fazer o melhor para si e para o outro sempre. E se eu consigo fazer o melhor para mim e para o outro sempre, significa que eu não vou poder fazer totalmente melhor só para mim ou totalmente melhor para o outro. Eu vou estar buscando aquele ponto de equilíbrio. Se encontrar esse ponto de equilíbrio, seu foguete dispara para qualquer planeta sideral de negócio, em ambiente de negócio que você vai buscar. E as pessoas vão querer fazer negócio com você. É como a Adiel, eu quero fazer negócio com o Adiel. Por quê? Porque eu conheço, eu confio. É um cara que eu vi crescer, é um cara que é coerente, o que ele fala, ele faz, o que faz, ele fala. Todo mundo quer. Diferente se a gente for procurar outras pessoas por aí que falam uma coisa, fazem outra, fazem uma, falam outra, e a gente não sabe qual é a pauta de vida que essas pessoas têm. Beleza? Acho que com isso aí ajudou a entender melhor? Ah, eu acho que está bem interessante. Só faltou falar do preço. Será que o preço também é... Eu vou te perguntar aqui, eu tenho que aproveitar a tua visita. Será que é caro esse negócio? Sugestão. A gente faz aqui um Close Friends, os melhores amigos de Adiel. A gente faz uma inscrição e a gente pode fazer aqui uma série de lives só para quem fizesse a inscrição lá no Close Friends, para a gente falar de precificação de consultoria e de implantação de programa de integridade. Que aí a gente constrói o preço. Né? A gente pode fazer muito uma oferta dessa aí para o pessoal participar. Se vocês tiverem interesse, manda direct aí para a Adiel. A gente faz esse Close Friend, faz essas lives só para quem está lá inscrito nele, né? Que não vamos abrir aí a caixa de Pandora com um segredo para todo mundo, não agora. E vamos tentar explicar como é que a gente faz essa questão da precificação. Porque precificar não é difícil, mas tem que ter uma sensibilidade. E se tem que ter uma sensibilidade, não é muito fácil a gente ficar falando aqui. Porque às vezes, sabe, gente, eu falo aqui no público para todo mundo e não dá tempo de explicar. Aí fica o povo falando, tirando print. E a gente tem que tomar cuidado com a nossa imagem. Né? E falar de preço, falar de precificação é um desses elementos que a gente tem que tomar muito cuidado. Até porque, como advogados que somos, a gente está aqui informando,
mas a gente não pode estar aqui ofertando serviço. Entendeu? Mas a gente pode fazer Claro, mas a pergunta é o seguinte. Treinamento aí. Veja se você me entrega, veja se eu consigo tirar alguma coisa de você em relação a esse assunto. Será que a gente consegue? Será que isso se torna? Vamos mudar a pergunta aqui. Será que isso é um custo para a empresa ou um investimento, né? Será que isso se torna caro? Ou, sabe? Porque é o seguinte, a gente falando principalmente de pequeno empresário. Como eu falei, né? O camarada ali está tentando ver se ele consegue tirar alguma coisa do negócio para pagar as contas. É como o pessoal diz, né? Tá tentando ele vai tirar para fora. Exato. Ele vai pegar esse dinheiro e vai investir ou vai gastar para você, com compliance. Esse é o que eu quero saber. Muito bom. Para você que é pequeno empresário, empresário de médio porte, MEI, está começando, é investimento. A gente não consegue identificar de cara o retorno financeiro disso. É fato. E por que a gente não consegue identificar imediatamente esse retorno financeiro? Porque para criar fama e deitar na cama, a gente precisa andar muito. E essa boa fama é que vai melhorar o preço do seu aviamento. Essa boa fama que vai fazer com que as pessoas procurem o seu negócio e não do outro. E isso leva tempo. Esse retorno financeiro, Adiel, e aí é uma curiosidade, teve uma pesquisa de uma das Big Four de auditoria, né, a Deloitte, a KPMG, a Price e a Ernst Young, e eles identificaram que para cada real, dólar, que é investido em integridade, existe uma tendência de, olha lá, reduzir fraude e corrupção e as perdas de fraude e corrupção serem reduzidas a 90%. Por que eles fizeram essa pesquisa? Significa dizer que sempre haverá alguém que vai fugir do radar e vai cometer uma fraude dentro da sua empresa. É pegar um pãozinho para levar para casa, é pegar a cadeira para levar para casa, é pegar o copinho do trabalho para levar para casa. Mas o investimento reduz em 90% essa perda. Então, se a gente imaginar o preço de um copinho desse, melhorzinho, que é de R$50, o seu prejuízo fica em 10, no lugar de você ter um prejuízo de 50. Agora, a sua imagem não tem valor. E o crescimento tende a ser inicialmente aritmético, 1 mais 1 mais 1 mais 1, mas quando você consegue se estabilizar, já tem notícias de que é possível que esse crescimento vá ser exponencial. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 16, já não faço mais a conta, porque eu sou advogado. Só é 32, porque eu já decorei a tatuagem. Não, 32 é se chamar, viu? 16 vezes 16. Eu quero saber aí. Vezes aí fica difícil. É difícil. Então, pessoal, é realmente uma sensibilidade que a gente tem que construir. É uma dificuldade, porque a gente precisa de um retorno. E eu vou dar um outro exemplo para vocês. Que é aí fora do compliance, tá? Quando a gente investe em saúde pública, que é aquela saúde pública de consulta, saúde na família, médico da família, posto de atendimento no bairro, que faz com que as pessoas, quando sentem algum mal-estar, busquem para logo ver o que é, a gente tem uma economia para cada dólar investido em saúde pública de até $4 lá nos procedimentos cirúrgicos, em medicamento mais caro e etc. Então, se a gente tem isso, significa o quê? Que aquilo que você acha que é pouco, que você não consegue precificar o resultado, gera economias lá na cadeia produtiva. A mesma coisa quando a gente investe em saneamento. Para cada dólar que a gente investe em saneamento, a gente economiza 4 em saúde pública. E aí, veja, é exponencial. Porque começa botando de 1 em 1, e lá na frente vai ser 4 vezes 4. Porque eu economizo na entrada, nas questões de consulta, de preditivo, de prevenção, e economizo na ponta, que é o repressivo. E compliance, pessoal, trabalha nesses 3 níveis. Prevenção, detecção e repressão. Então veja que está na lógica. Tá? Por isso que eu disse que a gente precisaria ter aqui um outro momento só para discutir essas questões. Em relação a cifra do fato não tem, mas essa ideia da gente conseguir mostrar
que é um investimento. Não é uma coisa que a gente vai fazer e gastar e não vai ver resultado. Por quê? Inclusive, um dos requisitos a gente sabe que é que o programa, para o governo, é que o programa de integridade seja feito, seja bem feito, né? Seja comprovadamente adequado. Por quê? Porque evita que alguém baixe uns modelos da internet, troque os nomes, coloque as, né? Então, é uma questão de cultura empresarial. E aí eu já vou entrar na nossa próxima pergunta que eu quero fazer. Por quê? Porque a gente tem uma noção de que, veja, uma empresa, ela só basicamente uma empresa organizada, que a gente chama uma empresa, mesmo que seja um faturamento alto, que às vezes você pega um negócio e ele fatura demais e tal, mas a gente só considera uma empresa organizada quando ela tem processos. Não processos judiciais, obviamente, né? Mas quando ela tem processos internos, administrativos. As pessoas sabem o que fazem, sabem o que o colega faz, sabem onde vai ser avaliado, onde deixa de ser avaliado, né? Karina Duarte, nossa colega lá da Uninasal, tanto a sua colega tanto das Graças quanto Nossa, que da colega, Caxangá. né? Minha Da colega Universal Caxangá e da Universal Graças. muito bem, inclusive, né, faculdades que oferecem hoje o melhor curso de Direito Ah, de eu não tenho Pernambuco. dúvida. E olha Então, aí, o que é que pessoal. acontece? O Adiel falou uma verdade, viu? É uma das melhores instituições aqui no estado, em termos nacional. É uma das mais organizadas que a gente encontra. Tem projetos belíssimos e tem um programa de integridade muito bem desenhado, né? Muito bem feitinho. Isso é verdade. Tanto que na minha integração à organização, Adiel, lá na hora da assinatura do contrato, foi me entregue o código de conduta, que por sinal estava aqui esses dias. Eu estava relendo ele, porque eu fiquei com uma dúvida e fui procurar a resposta, tá, Ah, pessoal? Você veja aí como é importante. E tive treinamento, tá? Tive treinamento sobre aí a nossa pauta de integridade. Adel, pegando essa tua deixa, vamos mudar agora o enfoque? Cara, é o seguinte, se você acha que sua boa fama não é suficiente, se você acha que se prometer melhorar não é suficiente, o governo do estado de Pernambuco, a partir agora de janeiro, vai passar a exigir para todo mundo que for licitar com ele, a partir de um valor, que você tenha um programa de integridade. Então, o esquema é o seguinte, papai, se não tiver, contratinho é desfeito, tchau, perdesse tua oportunidade de crescimento. Então, aquela coisa, sabe, Adel? Mamãe dizia, vovó dizia, minha mulher diz, aprende pelo amor ou pela dor. Acabou. Então, se você não quer pensar em integridade, porque é algo que é importante, e essa deveria ser nossa pauta, então a gente vai pelo aquilo que induz. O Estado está induzindo você a ter. Praticamente dizendo, daqui a mais 5 anos te prepara. Quem não tiver rua, aqui não entra. E, pessoal, olha, é interessante. Porque hoje a exigência é muito de demonstrar que tem. Mas daqui a 5 anos a exigência vai ser provar que ele é efetivo. A gente tem evidência de que você tem gestão de integridade. E para ter gestão de integridade, você precisa de tempo, maturação. Por isso que eu falei mais cedo. Criar fama para deitar na cama leva tempo. Mas se você se compromete hoje, seu tempo no futuro valeu a pena. É como quem estuda, né, Adiel? A gente entra numa faculdade, passa 5 anos, depois saia, vai fazer uma especialização, passa mais 18 meses até. Aí saia, vai trabalhar, faz uma extensão, faz um mestrado, e parece que não acaba nunca, porque a gente está fazendo gestão de projeto de vida. Então, se o governo do Estado de Pernambuco, por exemplo, já começou a exigir agora dos novos contratados que eles apresentem a existência desse programa, daqui a 5 anos vai ser prova que ele é efetivo. Se você começar agora, você está se preparando para uma tendência de mercado, porque as licitações vão exigir. E, Adiel, na nova lei de licitações, o que é que ela fala lá sobre programas de integridade, professor? Conta pra gente. Bom, até eu tinha dado uma introdução ao tema logo no início, mas é bom que tem mais gente agora para a gente dar uma relembrada, né? Dar uma lembrança no assunto. Primeiro, a exigência, o ponto de corte, vamos dizer assim, né? Que nas empresas de grande vulto, né? Nos contratos de grande vulto, desculpa, quem for participar ou quem ganhar essa licitação, obrigatoriamente precisará ter implantado ou implantar um programa de compliance. Agora,
Se ele não tiver, vai ser 6 meses o prazo para ele implantar, que é um prazo de, abro aspas aqui, porque 6 meses para você implantar uma cultura organizacional na empresa é muito pouco tempo, né? Porque é mudança de cultura, mudança de pensamento de funcionários. Então, por isso que eu estou falando de pequena, que quando você começa a organizar a cultura da empresa quando é pequena, quando ela vai crescer, você pode até fazer o programa do ponto de vista formal, mas a cultura já permeia a empresa, E né? Mas, essa tua pode fala aí é falar. muito importante, sabe? Pessoal, ali, isso que a Adiel falou é muito de quem é do direito, tá? Pode até fazer formal. Programa de integridade não tem nada a ver com a ideia de formal. Fica aí a dica. Porque para a gente do direito é essa lógica. Fazer formal, você está lá redigido, não é? A gente tem que pensar assim, programa de integridade ele tem que ser uma arma viva. Ele tem que ser um organismo que vai se desenvolvendo. E a organização é que vai dando a direção desse crescimento. Isto é você desenvolver um ambiente de negócio saudável. A gente do direito, sabe, tem muito essa preocupação da formalidade. A gente fala, vamos botar isso aqui formal, vamos botar por escrito. Quando a gente pega isso, que é muito de olhar para o passado, sabe, Adriano? Isso é também uma mudança de Uhum. mentalidade bacana. Quando a gente pega isso e tira do discurso, o pessoal começa a entender. Quer dizer que é formal? O cara vai dizer assim, se eu tiver aqui numa folhinha de papel, tá tudo ótimo. Não, isso aí é programa para inglês ver, que a gente chama. É programa de gaveta, não serve nada. O negócio é chegar na companhia, chegar lá para a Adiel e dizer assim, ó, e no teu código de conduta, isso aí, tu já leu? Eu disse, rapaz, tá na página tal. Isso é a cultura organizacional. Então, quando a gente falar de formal, saiba, a gente está falando de registro. Não é fazer de conta, tá certo? E eu estou fazendo esse alerta aqui logo, Com certeza. porque muita gente que vai ver essa fala vai achar que a gente está dizendo que é fazer de conta. Porque é assim que tem acontecido por aí, viu, Adiel? Muito profissional bom, está entrando nesse segmento, mas ainda vem com vício do juridiquês pesado, está falando de programa, não vamos botar no formal. Formal não, pessoal. Formal, é para registrar, para guardar ali. A gente precisa fazer com que o negócio fique vivo. E aí a Adiel tá certo. 6 meses não faz nada crescer nem ficar vivo, viu, Adiel? No máximo a gente prova que plantou. Plantei. É, é muito mais promessas de uma implantação futura, né? É uma questão, por quê? Porque uma cultura, ela, principalmente para uma empresa que já vai pegar um contrato de 200 milhões, é isso que eu estou E a pensando, Adiel, né? imagina, É 6 muito meses prejudicial para a depois, tu não empresa. consegue fazer o programa. Perdeu. E ainda vai ter que Pois perdeu indenizar. Porque, olha, gente, é, aprendam, viu? Se você não apresentar o seu programinha de integridade no prazo, saibam, vai ter indenização em favor da administração pública. Porque tem uma promessa sua lá no contrato, e se a administração trabalhar bem o seu design de contrato administrativo, vai ter uma cláusula penal. Cláusulas penais pesadas, porque 6 meses de um projeto de grande vulto perdidos, porque vai ter que chamar o segundo colocado. E se não tiver ninguém na segunda colocação ou terceira habilitado, capaz de assumir nova licitação, rapaz, eu, administrador é um público, problema. ia botar assim, E ó, um contrato de 200 milhões vai sempre ser notícia. Qualquer jornalista qualquer quer um, saber o que acontece na qualquer um, licitação de 200 milhões. nunca mais esse cara contrata com a administração pública. Porque quando entrar, ela vai Pode estar ser lá o preso. asterisco. Aí vai estar cumprindo pena, vai estar cumprindo aquele período de proibição de contratação. Ah, mas eu me reabilitei. Mas na hora que tu entrar, bicho, que tu prometer de novo fazer, a administração vai redobrar o esforço de fiscalização. Porque ela não vai acreditar em você. Porque a gente sabe, a fiscalização Isso. ela se dá de padrão. E hoje, com o programa de integridade, Adel, a gente tem que botar os red flags, que são as bandeiras vermelhas. O que significa? Aquela organização que eu estou contratando tem um histórico ruim. Eu não vou deixar de contratar por isso, porque é errado. Porque todo mundo merece uma segunda chance. Mas eu vou tratar ela como eu trato uma pessoa que eu confio?
Ou seja, a minha fiscalização vai ser a padrão, eu vou ampliar meu escopo de fiscalização e apertar o gatilho para ver mais de perto se você está fazendo correto. E isso não é incomum, tá, pessoal? Auditorias trabalham justamente nessa pauta, por amostragem ou auditoria específica, a depender da situação. Fiscalizar contratos também é assim. A gente estabelece os padrões de fiscalização. Tudo escrito, gente. Tudo devidamente acompanhado. Porque não há ser humano aqui capaz de fiscalizar, por exemplo, remoção de terra. Não tem como a gente fiscalizar e garantir que toda a terra que está sendo ali medida realmente foi removida. É sempre uma estimativa, viu? Porque você vê lá, olha, o carro, esse carro aguenta 3 toneladas. Você olha, vê que ele está cheio, então tem 3 toneladas. Mas tem balança, Biel, para isso? Nunca vi. Por isso que obra na administração pública dá tanto problema, tá, gente? Porque tem alguns insumos, tem algumas atividades que você simplesmente não tem como medir. Você vê que fez. Quer ver uma que é clássica? Assentar tubulação. Se eu ver que o tubo está assentado, eu só vou descobrir se foi um bom ou não serviço quando eu botar água dentro. Até lá, eu posso confiar. Eu não vou pagar? Tô vendo que está feito. Mas foi bem feito? Por isso que eu estou lhe dizendo, as cláusulas penais vão ser um instrumento no futuro, pessoal, e para essa questão de integridade ainda mais presente. Para justamente pegar pelo pé quem não cumpre as suas promessas. Não é só um ressarcimento, não é só um reequilíbrio em favor da administração, não é só uma fiscalização padronizada, uma fiscalização de red flag, de bandeira vermelha, como a gente chama aqui no segmento. É realmente fazer com que você saia desse mercado com legitimidade, viu? Não é ilegal, não, é legítimo, porque a gente vai vendo seu histórico e cada vez vai pior. Na área privada, viu, pessoal, eu não sou obrigado a contratar com ninguém. Se eu descobrir que tu tem um histórico ruim em rua, não vou contratar, não. Até o Tribunal Superior do Trabalho reconhece que se a pessoa tiver, por exemplo, né, um histórico ruim, com crimes que ainda não passou bem, e a depender do tipo de função, isso é meio que incompatível, eu posso negar a contratação. É a história de pedir o histórico de antecedentes criminais. Veja, se na área trabalhista a gente tem essas exceções, o compliance virando a regra, temos que triplicar os nossos esforços atuais. Pelo menos tem sido assim, né? A maneira como eu falo. E, pessoal, lembre-se, a gente está conversando aqui, está trazendo esses exemplos, mas bote muitos grãos de sal em cima, que é para você se sensibilizar, para você entender qual é a importância, tá? Não leve tudo a cair em fogo, não. Com certeza. Para dar uma fechada aqui, para a gente não. Porque pode ser ainda que alguém esteja ouvindo aqui, ainda achando, esse negócio de compliance, meu amigo, isso aí é muita viagem, é coisa, né? E eu gostaria de entender o seguinte: vamos para uma realidade. Será que a gente consegue eliminar todos os riscos? Ou alguns riscos a gente consegue, ainda vai ter que obrigatoriamente manter? Será que essa promessa, nós vamos eliminar todos os riscos, é uma promessa segura? Ou o que que o compliance se comporta perante Vamos pegar da área esses riscos? Trabalho. Eu dou treinamento. Eu coloco você numa cadeira boa. Eu ensino a você a se portar. Eu faço todo dia ginástica laboral com você. Mando um vídeo. Mando o técnico de segurança, ou o fisioterapeuta, ou o terapeuta ocupacional lá no seu setor para fazer durante 30 minutos a ginástica. E mesmo assim a pessoa está correndo risco de adoecer. Porque é risco. É um evento que pode ou não acontecer, e esse evento pode ou não ter um resultado positivo ou negativo. Positivo em que sentido? Se tornar uma fraqueza. Se tornar uma oportunidade. Negativo em que sentido? Se tornar uma ameaça. Significa dizer, pessoal, que por melhores que sejam nossos esforços, nunca haverá eliminação do risco. Por isso que lá na MR1 a gente mudou o padrão do PPRA para programas de gestão de risco. Porque a gente reconhece que o risco faz parte. Direito não trabalha com risco, tá, pessoal? A gente não é educado para isso. Mas aí vamos estudar, vamos melhorar e vamos começar a pensar o seguinte. Adiel, podia a internet sair do ar aqui hoje na nossa live?
Poderia. Conta, Faz parte. tá na conta, não tá? Faz parte, não pode, não podia Tá na acontecer. conta. Vai acontecer muito pouco ou quase nunca. No meu histórico, quase nunca. Porque raramente falta aqui a energia, falta a internet. Mas se acontecer, o que é que eu posso fazer para não perder a oportunidade que está aqui agora, né, surgindo nesse diálogo com a Adiel? Uso o meu 4G. Pode acontecer do meu 4G sair do ar? Pode. E aí, faz o quê? Lascou. Ha! Porque se faltou o Wi-Fi, Aí já era, né? acabou. Então vejam que a ideia do compliance é a gente trabalhar na prevenção. É imaginar como as coisas aconteceriam e o que é que eu posso fazer para que elas não aconteçam. Ou, se acontecerem, a gente ter condição de minimizar o prejuízo. Se é um risco do tipo ameaça, vamos ver o que é que eu consigo trazer das minhas forças que eu tenho à disposição para reduzir essa ameaça. Se é um risco do tipo oportunidade, pessoal, o que é que eu tenho de bom para conseguir tirar maior proveito dessa oportunidade? Então, aqui, por exemplo, estamos aqui num risco do tipo oportunidade. O que é que você consegue tirar dessa live para levar para o seu dia a dia? Para refletir, para pensar a respeito. E isso é o segredo da boa gestão. É olhar para o que está acontecendo e se perguntar: isto é bom? Isto me traz um prejuízo ou isto me traz um benefício? O que eu posso fazer para tirar o melhor de cada uma dessas situações? Por isso, quando a gente fala de eliminar risco, olha, com toda sinceridade, eu posso deixar de monitorar aquele risco, aquele evento, porque é improvável de acontecer. Quer ver gente, para a gente fechar aqui? Pandemia. Hospitais, fazendo gestão de risco, pensavam: é possível que todos os meus leitos de UTI ficassem cheios? Sim. Tem um histórico que isso aconteceu? Não. Se aconteceu, tenho como ampliar aqui para ter o dobro dos leitos? Veja, uma estimativa grande, tá? Tenho. Então, o que é que eu tenho que fazer para fazer? Aí desenha, escreve. Alguém imaginou que nem isso era suficiente? Que a gente nunca teve ocupação de leitos de uma vez só, como tivemos agora no ano de 2020 e 2021. Eliminou o risco? Não. Mas a gente estava no controle. Talvez, Adel, se esses hospitais não tivessem essa mentalidade de imaginar, se aconteceu, tem como botar aqui um hospital, botar mais leito? Tenho, resolve? A gente tivesse tido uma situação inicial muito mais grave, com muito mais óbitos e muito mais perdas humanas do que a gente teve no início. E veja que mesmo assim, é necessário se fazer hospitais, campanhas, locais só para os leitos de UTI. Então, fique com esse exemplo na cabeça e lembre-se, risco não se elimina. Risco você monitora. Risco não se elimina. Risco você acompanha. Agora, se vai acompanhar muito de perto, normal, ou mais longe, isso é uma decisão que a gente toma todo dia. Lembra daquele contratado que é bem difícil de lidar, que vive descumprindo tudo que promete, mas aí eu não posso deixar de contratar porque a licitação permite? Esse eu vou olhar como? De longe? De médio prazo ou bem pertinho? Eu vou olhar bem pertinho, porque eu preciso, eu não confio. Se ele se mostrar confiável, a gente vai reduzindo o esforço até ficar normal. Até tratar a fiscalização dele como eu trato todo mundo. E isso é a revolução que o compliance traz, e isso reforça muitos acordos do TCUs e TCS. TCUs, quando eu falo as turmas do TCU, tá, pessoal? E TCS dos estados. Muitos acordos que já apontavam para essa necessidade de gestão, mas nós, da administração pública, da área jurídica, a gente não entendia. Só vai começar a entender de verdade isso agora, de 2013 para cá. Porque o palavreado está na boca do povo. Com certeza. Agora, o importante, acho que a gente tem um pouquinho de tempo ainda, mas assim, isso que você falou é muito importante, né? Às vezes a gente levanta esse risco, né, a partir do que a gente escuta, diz, isso aí pode acontecer. Isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer. Não vamos se preocupar com isso, porque isso daí é muito difícil
desistir. E nunca pensei, ó, outra coisa, você não conhece esse negócio, eu conheço esse negócio muito bem, Mas você aí não sabe que é bom, com isso é você, e aí bom, isso como é é que a bom. gente pode quebrar isso? Chega lá, o cara diz, eu conheço meu negócio. Arretado. Me fale aí. Me fale, o que que dá prejuízo para você? Prejuízo é quando isso acontece. Muito bem. O que que você faz quando esse prejuízo acontece? Se faltar trigo, eu compro trigo. Muito bem. Compra a quem? Porque se faltar é porque um fornecedor não entregou. Qual é o outro fornecedor que você tem? Ah, não tem. Ah, então você só tem um fornecedor? É. Isso aqui é um risco bobo ou um risco gravíssimo? Um risco gravíssimo. Então, veja, muito bom, eu conheço meu negócio. Mas quando a gente começa a fazer as perguntas, pessoal, você começa a ter uma outra visão sobre o seu negócio. E aí o programa de integridade, sabe, Adel? Ele, como é elemento de metodologia de gestão, faz com que a gente pare para refletir sobre esses riscos. Eita mesmo, eu vou ter que pensar numa solução. Porque se eu só tenho esse fornecedor, esse cara deixar de me fornecer, para que eu vou comprar? Então você disse, compra outro. Quem? É mais ou menos assim. Exemplo, né? Rivotril, antigamente, só se comprava em farmácia. Hoje você já tem ele manipulado. Muito bom. Todo mundo pode tomar do manipulado? Não sei. Então, se você nunca tomou do manipulado, colocar ele como vamos dizer assim, a alternativa se faltar o de farmácia, é um risco. Você teria que ter experimentado do outro para saber se pode. Porque se não puder, não resolve o seu problema. Deu para compreender a ideia? A mesma coisa caneta. Claro. Caneta. Para mim, qualquer caneta serve. Mas talvez, para quem trabalha com artes plásticas, esta minha caneta Cis Fusion Grip 0,38, maravilhosa, pode não ser ideal para o pintor, para o artista. Ele precisa de uma que seja 0,01, 0,007, precisa de uma que seja daquele tipo que o pessoal antigamente chamava nanquim. Vejam, então, que se ele tem o risco de perder a forma como trabalha, esse talvez seja outro momento de benefício quando a gente traz o compliance para dentro da sua organização, porque você vai ter aquele momento de repensar. Claro que focado, se é trabalhista, se é integridade, fraude e corrupção, se é tributário, mas é uma outra forma da gente enxergar as chances de rever o seu negócio e pensar nessa frase. Eu conheço o meu negócio, você não. E aí temos que também ter humildade para dizer, verdade, eu não conheço do seu negócio, me fale sobre ele. E a gente cria as pontes. É, Né? E a gente cria perfeito. essas pontes. Vamos lá, a gente vai ter que terminar, infelizmente, porque senão o Instagram nos expulsa pelo tema, né? Mas assim, o bom, eu acho que o importante de toda palestra, aula, entrevista, como é o caso aqui, é o corte, né? O fazer o corte dos assuntos mais urgentes, mais importantes, para a gente quebrar algumas objeções mais básicas e dar um futuro, né? Dar um, um norte para o próximo passo, que eu tenho certeza que muitas pessoas já foram impactadas e outras tantas serão depois que assistirem a reprise, né, do nosso programa. Tá bom? Olha, eu agradeço demais, Flávio, mais uma vez, pela sua presença. Foi excelente, riquíssimo. Se você cobrasse, eu não ia poder pagar, mas foi uma, uma Rapaz, é o delícia essa contrário. conversa. Se eu Deus quiser abençoe. trabalhar para esse homem aí, esse grande profissional que é Adiel, eu vou ter que pagar para ele a outorga. Eu vou ter que pagar direito de estar lá no escritório dele. Vê, eu vou entrar devendo, pessoal. No direito do trabalho, a gente chama isso de stock options. Né? Então, de truck system. Oh, eu fui lá no stock option, meu Deus do céu, fui longe. Truck system. Foi longe. Eu entro já devendo, entendeu? É como se fosse um fiado. Ah, então tá ótimo. Deus abençoe Amém. e vamos juntos. Eu peço que você assim, curta, né, o nosso perfil, participe aqui. A gente vai ter, viu, professor? A gente vai convidar o professor Lourenço na próxima segunda-feira para a gente conversar aqui também em live e a gente vai dar continuidade a esse programa de lives, de entrevistas e assim. Fico muito honrado de ter você aqui como nosso primeiro convidado. Obrigado mesmo. O prazer foi todo meu, muito obrigado. Pessoal, dúvidas, mandem aí.
e a gente vai aprofundando o tema na medida do possível. Forte abraço, Adriano. Outros.